Bora bater esse papo sobre construir, reconstruir, se quebrar, se mudar, se fazer de novo, nesse processo de emagrecimento. Eu acho que eu vou virar a criadora de conteúdo da manhã. O que você acha? Porque tem uma galera que faz o bate-papo das 5 horas da manhã, né? Eu geralmente levanto 7h30. Só que no meu momento da manhã é muito top, porque o vizinho falando, cara. A galera já acorda com uma bateria de 220 ligados, cara. E eu sou muito tranquila. Deixa eu fechar aqui essa janela. Porque as meninas que estão indo pra escola fazem um barulhaço. Vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho, alguns minutinhos, sobre essa questão do quebrado, construído, reconstruído. Eu acho engraçado que, às vezes, as pessoas pensam que fazer algo na vida é um progresso onde a ladeira só sobe. E elas não conseguem compreender quando acontece algum imprevisto no meio do caminho, alguma ondulação no meio do caminho. E eu sinto te dizer que o emagrecimento, ele é assim, ó. Você sobe um pouco, vai reto, daqui a pouco sobe mais um pouquinho, daqui a pouco cai, daqui a pouco vai reto, sobe um pouquinho, aí vai reto, cai um pouquinho, daqui a pouco sobe mais um pouquinho. E aí esse progresso ele é lindo, porque a gente está falando de seres vivos, a gente está falando de oscilação psicológica, a gente está falando de corpo, né? A gente não está falando de um robô, a gente está falando de um programa, a gente não está falando de uma máquina, estamos falando de pessoas. E quando eu comecei meu processo de emagrecimento, daqui a pouco meu braço cansa, sabe que eu tô segurando o tripé. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, logo no início eu tive algumas ondulações que me deixaram super tristes. Antes de eu fazer a dieta que me fez emagrecer 7 quilos em 7 dias, eu tentei fazer algumas coisas antes, sabe? E eu vi que, cara, por mais que eu estivesse comendo uma comida sem sabor, e não é sem sabor porque a comida é sem sabor, é sem sabor porque eu tava comendo tanta porcaria, tanto refinado, que o meu paladar, ele tava realmente sujo. Então tudo que eu comia saudável, pra mim, era horrível. Se eu botar, eu tô pensando em botar o tripé ali, gente. Mas se eu botar, vai ficar escuro. Deixa aqui. E aí, o que acontece? Eu tive algumas ondulações, né, que não foram propositais, porque tem as ondulações do emagrecimento que são propositais e outras não. E eu vou explicar por quê. E aí, o que acontece? No início, foi bem complicadinho, assim, no primeiro mês, porque parecia que eu tava me matando. Foi complicadinho, assim, no primeiro mês, porque parecia que eu tava me matando, sabe? Eu fazia academia, eu acordava cedo, eu comia melhor, eu bebia água, eu fazia tudo assim, tudo, mais nada. Eu não via nada, eu não via resultado. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Depois que eu fiz a dieta de 7 quilos em 7 dias, aí passou, eu emagreci 7 quilos em 7 dias, achei aquilo ali o máximo, fiquei super feliz, depois estagnou. E assim, é um processo que você vai se perguntar se você está no caminho certo, vai se perguntar se é isso mesmo, vai se perguntar, mas assim, ó, nós temos duas opções. E todas as duas opções são opções nada fáceis. A primeira, continuar gorda, e não estou falando só de estética, estou falando principalmente de saúde. E quando eu falo continuar gorda, às vezes a palavra ela parece ser bem dura, sabe? Mas é importante a gente ouvir a palavra dura, porque quando a gente ouve isso, o impacto ele é tão grande que ele mexe em alguma coisa lá dentro. E é como se dissesse assim, toma vergonha na cara e muda esse cenário. Então você tem uma opção de continuar gorda. E quando eu falo gorda, repetindo, é sobre saúde. E dentro desse parêntese, meu irmão mais velho, ele sempre foi fortinho, não gordo, no peso ideal para a altura dele. Meu irmão começou a beber demais, comer demais e tudo demais. Meu irmão desenvolveu obesidade grau 1. Meu irmão desenvolveu diabetes. Meu irmão ficou hipertenso. O organismo de meu irmão foi detonado por ele mesmo. Não existe, assim como eu. Eu fiquei gorda porque eu fiquei gorda, cara. Eu não tenho genética de obeso. Não tenho histórico na minha família. Pelo contrário, eu tenho um bocadinho de seca na minha família. Então, você tem a escolha de permanecer gorda, assumindo as responsabilidades,
sobre essa escolha. E você tem a opção de enfrentar, de encarar as oscilações, os receios, as chateações, porque hora vai sair como você quer, hora não vai sair como você quer. Um dia você vai levantar com a barriga mais murchinha, no outro você vai levantar com a barriga inchadinha. Então você tem que compreender que você é um ser vivo. E existem ondulações, até o seu humor não é todo dia a mesma coisa. Por que você acharia? Por que bananas você acharia? O seu processo de emagrecimento seria uma linha só de subida, sabe? Então, você tem essas duas opções. E aí você escolhe. Eu, quando descobri que eu estava gorda, eu não enxergava que eu estava gorda. Quando eu descobri que eu estava gorda, eu decidi enfrentar esse universo desconhecido das ondulações, das descobertas, das transformações, de viver um dia de cada vez, porque se você faz um projeto de daqui a 2 meses, você está com 30 quilos a menos, você vai se frustrar. Claro que você tem que ter uma previsão. Poxa, quantos quilos eu quero emagrecer em 6 meses? X. Então eu vou batalhar por isso. Eu vou viver um dia de cada vez, a minha melhor versão, para que eu consiga chegar nesse peso que eu desejo em 6 meses. Mas se você fica, não, eu quero perder tantos quilos em 6 meses, e todo dia sofrendo, contando um dia a menos, pensando que daqui a 6 meses não vai dar certo. Se você fica nesse terror, você realmente não vai conseguir. Escolha, determine uma meta, mas viva um dia de cada vez. E sobre as ondulações que são propositais. Cara, isso é interessante, porque isso só vai acontecer depois que você conquistar o primeiro objetivo. Se o seu primeiro objetivo é emagrecer, sei lá, 20 quilos, e aí você determina que em 4 meses você vai emagrecer 20 quilos, 6 meses você vai emagrecer 20 quilos. Esse é o primeiro passo. Então você vai enfrentar as oscilações, que são oscilações naturais do seu organismo, do seu corpo vivo, tá? E aí vem a segunda parte, porque assim, ó, sabe essas pessoas que competem, os fisiculturistas? Cara, eu vou lhe dizer, viu? Pra ser fisiculturista, nossa, eu admiro demais esse cara. Eu admiro, sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim, cheio de bomba. Toma uma bomba e fica deitada pra ver se tu vai ficar com um pouco musculoso. Você não tem noção do que é uma pessoa abrir mão de tudo que ela gosta de comer. Tem um período da competição deles que eles bebem água, mano. Eles passam não sei quantos dias bebendo só água, em jejum. Tem um período que eles têm que comer tanto, que não dá. Eles comem de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, porque o superávit calórico, a quantidade de calorias que eles precisam comer é tão grande que não dá para comer em 3, 4, 5 refeições. Porque é muita comida. E eu tô falando de pessoas variadas, pessoas de 1,60 m, 65, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Todas passam pela mesma situação. E os treinos são insanos. São treinos que eu não consigo compreender como que a mente dessas pessoas consegue. Bom, mas uma coisa eu tenho certeza. Eles têm um objetivo. Você tem o seu. Porque tudo parte do ponto onde você quer chegar. Os treinos deles é um rasga-rasga de fibra muscular que eles sentem dor todo santo dia. Não tem essa da gente. Sabe quando a gente treina, que a gente começa a fazer exercício, que aí dói um pouquinho, e daqui a algum tempo para de doer? Aí só vai doer mesmo quando você mudar o treino de novo. Pronto. Eles sentem dor todo dia. Eles rasgam fibra todo dia. Eles se superam todos os dias. E por que eu tô falando isso pra você? Porque o primeiro passo é você escolher se você quer ser gordo ou se você realmente quer mudar. Não só o seu corpo, mas a sua mente, né? Ter uma mente magra. Eu falo direto, gente, o nosso clã é o clã da mente magra. Inclusive, tem um grupo que eu criei e é gratuito, tá? Se você quiser participar, eu coloco dicas lá, eu tô mais pertinho de vocês. Coloca aqui nos comentários que, eu quero, que eu mando o link pra você participar do grupo. Fechou? E, bom, a segunda parte. Quando é que o corpo oscila propositalmente? Eu não sou fisiculturista, nunca tomei hormônio, nunca tomei digo, nunca fiz nada que não fosse natural. Mas, depois que eu passei da primeira parte, de descobrir o que eu queria, depois que eu passei da primeira parte, de emagrecer 34 quilos, aí veio a segunda parte. E qual foi a segunda parte? Eu sequei. Mas, cara, eu sequei. Eu fiquei seca. Todo mundo olhava e dizia, o que está acontecendo? Não se mete.
Você tem que ter uma mente forte. Porque todo mundo vai se meter. Tá doente? Tá isso? Tá aquilo outro? Mas ninguém sabe do seu processo. Ninguém sabe o que você quer. Ninguém sabe do seu propósito. Ninguém sabe onde você quer chegar. Por isso é tão importante você saber aonde você quer chegar. Porque uma crítica vem de lá pra cá, balança seu psicológico e já era. Eu botei na minha cabeça o seguinte: eu quero secar o máximo que eu puder. Depois que eu secar o máximo que eu puder, eu quero começar a crescer, ganhar músculo. Eu poderia ter feito um processo diferente, poderia ter emagrecido e ganhado músculo ao mesmo tempo. Mas eu tava, gente, tava muito gorda. Foram 34 quilos. Então eu falei assim, não, eu vou fazer da melhor forma, com a alimentação certa, com jejum intermitente, vou fazer musculação, mas não vai ser uma musculação para rasgar, para crescer, não. Eu quero emagrecer, eu quero queimar gordura. E foi isso que aconteceu. Então eu fiquei muito fina, eu fiquei no músculo, não é dizer que eu fiquei no osso, não. Eu fiquei no músculo, só que um músculo em baixo volume. E aí um bocado de gente fala, tá magra, tá seca, menina, você tá doente, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E sabe o que eu respondi? Ah, você não queria gorda, infartando, era dando AVC? Você não queria como? Hipertensa, era com diabetes? Você queria como? Eu doente, para não ter condições de chegar aos meus 80 anos, porque com fé em Deus eu vou chegar aos meus 80, 90 anos, durinha, ainda fazia a resenha. Mas eu largava, sabe por quê? Porque eu sabia onde eu estava antes e onde eu queria chegar. Depois desse processo, que eu fiquei toda fininha, nesse processo eu perdi muita coisa, eu perdi músculo também, porque o processo de emagrecimento você perde tudo, é músculo, é líquido, é gordura, tudo. E aí veio um outro processo, de ganhar músculo. Agora eu quero crescer. Eu comecei um outro processo, comendo mais, malhando mais intensamente, mais volume, mais peso. E aí chegou um momento que minha barriguinha começou a crescer, cara. E por que começou a crescer? Porque eu comecei a comer mais. A barriga estava feia? Não, não estava feia, mas a barriga começou a crescer, porque até o músculo abdominal começou a desenvolver. E aí entra aquela questão. Você tem que ter uma mente boa, fortalecida, para você não achar que você está cagando tudo. Porque é um processo. E aí eu comecei a barriguinha crescer, a barriguinha crescer, a barriguinha... Sabe quando a barriga da gente fica assim, com bastante músculo, durinha, mas que ela fica um pouco inchadinha? Minha barriga ficou assim. Mas meus braços começaram a crescer. Meus ombros começaram a dar volume, ficar duro, traçado, rasgado. Eu fazia um movimento com o braço, o músculo aparecia. As costas começaram a ficar largas. O bumbum começou a endurecer e subir. A panturrilha começou a crescer. A coxa começou a desenhar. Minha coxa... Nossa, sabe essas pernas que você faz assim com a coxa e aparece o músculo, o desenho do músculo? Cara, meu corpo começou a transformar de um outro jeito proposital. Então são as transformações, as ondulações que são propositais. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, as pessoas sonham muito com conto de fadas, né? Elas querem tomar um comprimido, dormir e acordar magra. Modelo, top model. Primeiro ponto é sobre a saúde. E eu vou bater nessa tecla aqui o tempo todo. Eu vou falar sobre estratégia de emagrecimento, eu vou ensinar vocês como fazer tal coisa, X coisa, até uma receita ou até um exercício, porque tudo faz parte do pacote. É um conjunto de coisa. Mas, ponto principal, saúde. Segundo ponto, vergonha na cara. Não é só saúde física, é psicológica. É entender que o corpo é seu, não é meu. É entender que você tem que saber para onde você está indo. Que você tem que tomar suas decisões, tomar a rédea da sua vida. Certo? Terceiro ponto, entender que você é um ser humano. Você não é um robô, que eu chego aqui, te dou uma configuração, instala no seu drive e pronto, acabou. Não é assim. Você vai falhar. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar que vai falhar e por isso já vai fortalecer o motivo de falhar. Não é isso. Mas é você compreender que vão existir momentos de falhas. E que não é porque você está falhando que você vai desistir. Porque olha quanta merda você já fez na sua vida. Pelo amor de Deus, todo mundo já fez tanta cagada na vida. Você desistiu da sua vida? Você tirou a sua vida? Não, você está viva, está assistindo aqui o vídeo, né? Então, é a mesma coisa. Emagrecimento é uma partícula da sua existência, é uma partícula da sua vida. É como uma partícula chamada família, é como uma partícula chamada trabalho, é como uma partícula chamada estudo. O emagrecimento é uma partícula da sua vida. Entende? E você tem que zelar, cuidar, sabe? É sua saúde, é sua existência, é seu eu. O quanto que você vai amadurecer depois de você assistir os vídeos que tem aqui no canal,
depois de você compreender que tudo está na sua mente, depois de você anotar as coisas, de você botar em prática, depois de você começar a entender que, cara, realmente faz sentido, é um passo de cada vez, eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu erro hoje, mas eu me levanto e amanhã eu faço diferente, e depois de amanhã eu faço diferente de novo, e eu tô progredindo assim, porque amanhã eu vou errar outra coisa, eu não vou errar o que eu errei hoje. É uma partícula da tua vida. Então eu quero que você bote na sua cabeça que as mudanças, elas precisam acontecer, mas vão existir ondulações nesse processo. O emagrecimento não é uma linha que só sobe. Não é uma linha que só você tem sucesso. Você vai subir, você vai descer. Eu conheço várias pessoas aqui no canal, inclusive, que conversam comigo no WhatsApp, que elas colocam aqui nos comentários, elas colocam, mesmo conversando comigo lá, elas colocam. Tá aí, eu já não aguento mais. Eu já tentei de tudo, não consigo. Tá aí, tô te seguindo porque eu já fiz e eu não consigo. Primeiro ponto, eu vou pedir pra vocês, nunca mais digam eu não consigo. Tá aí, as estratégias que eu usei até agora, eu não consegui ter o resultado que eu desejo. Mas simbora para a próxima estratégia, porque agora eu sei que vai dar resultado. Não diga que não consegue. Não diga que não consegue. Você consegue qualquer coisa. Eu consigo qualquer coisa. Se eu disser hoje, eu tô com 68 quilos hoje. Eu tô até com barriguinha saliente, porque eu comecei a malhar, o braço tá crescendo, as costas tá crescendo, então eu achei uma coisa mais linda. E a minha barriguinha tá saliente, gente. Eu vou até tomar o Lift Detox, eu comprei, tá? Já chegou. Deixa eu ver se dá pra mostrar minha barriga aqui. Pera aí. Deixa eu puxar a roupa pra não ficar nua, né? Aí, ó. Tá saliente, gente. Tá saliente, tá saliente. Não tá assim. Ó. Ó. Tem uma gordurinha aqui. Tem uma gordurinha aqui em cima. Minha barriga tava seca. Minha barriga tava assim. Minha barriga tava uma tábua assim. Aí agora eu tô vendo que a barriga tá um pouquinho inchada. Mas, cara, eu tô no meu processo, sabe? Eu entendo o meu processo. Eu não fico desesperada. Vocês ficam desesperadas, velho. Vocês emagrecem aí, daqui a pouco amanhece com a barriga um pouquinho inchada, vocês ficam tudo desesperadas. Não pode. O desespero atrapalha. Aí eu vejo, porque eu não consigo, tá? Não fala mais isso. Eu consigo qualquer coisa. Eu hoje peso 68. Se eu quiser hoje descer 10 quilos, eu desço 10 quilos em 2 meses. 2 meses. Eu tô dizendo 2 meses porque eu sou uma pessoa muito, muito respeitadora com o meu corpo. E se eu fosse louca, com todo o conhecimento que eu tenho, eu emagreceria em 15 dias. 15 dias. Mas não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu transformo o meu corpo, eu transformo o seu corpo. Se você colocar tudo que eu falar em prática, eu tô até pensando em criar umas mentorias. O que você acha? Você acha que seria legal criar uma mentoriazinha para poder ajudar vocês? Coloca aqui nos comentários, tá? Eu acho uma boa ideia, tá? Eu participaria da mentoria. Porque assim, o conhecimento é o poder. E olha, que eu tenho conhecimento, eu vou emagrecer 10 quilos em 15 dias. Mas não é isso. Não é sobre isso. Olha o que eu falei. Se eu quiser emagrecer os 10 quilos, eu vou emagrecer em 2 meses. E ainda é rápido demais. Emagreci 2 meses. Fechando a boca, fazendo todas as estratégias certinhas, sem passar fome, sem passar vontade, sem passar aperto, fazendo tudo certinho. Então eu quero dizer pra você, você é capaz de fazer tudo que você quiser. Eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser. Nunca mais diga, tá, eu já tentei de tudo, não consigo. Tá, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Tá, eu já fiz isso, aquilo, outro, em nada. Não. Tá, eu usei estratégias, e as que eu usei, eu não consegui chegar ainda no meu objetivo. Você consegue me dar uma força? Qual a estratégia que você usa? Como que você faz? É assim que a gente educa a nossa mente para aquilo que a gente quer. Fechou? E eu pensei que ia ser um bate-papo rápido, 20 minutos de vida. Ai, Deus. Amar o que faz e ter conteúdo para dividir é isso. Eu gosto e eu sou de verdade. Eu emagreci 34 quilos, não foi com conversinha, não. Eu sei o sufoco que eu passei. Eu sei as coisas que eu enfrentei. E eu digo para você, se eu conseguir, minha amiga, você consegue, consegue. Confia. Beleza? Então é isso. Um beijo. Um cheiro enorme. Até o próximo vídeo. E a Baiana já tá com fome, com a cor, nem comer café. Só vim conversar com você. Beijo.